sigamos pelo exemplo também. As recomendações no sentido de não irem além do que está escrito indica que as escrituras, o Novo Testamento é perfeito. Mas como saber se as escrituras contêm realmente toda a verdade de Cristo? Bem, a Bíblia realmente contém toda a verdade de Cristo. Como saber? Começando a gente olhar para toda a Escritura e ele diz: toda a Escritura, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, é inspirado por Deus e útil. E de fato é útil. Você pega qualquer matéria na vida, ajuda muito. Se uma pessoa vai para a escola, para a faculdade, faz mestrado, doutorado, enfim, ela tem uma vida melhor, mas não necessariamente mais feliz. E muito menos salva. Pelo contrário, até muitas vezes se afasta da salvação buscando as coisas deste mundo. Então, a Escritura, ao contrário, ela serve para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. As matérias nem sempre fazem isso. Muitas vezes as pessoas se tornam orgulhosas por serem doutores, arrogantes inclusive, não é? E o fim, ou melhor, a fim de que o servo de Deus, cada um de nós, né, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nos habilita, talvez você já foi num médico, numa pessoa que precisava de um advogado, precisa de uma habilitação para exercer a sua função na sociedade. Da mesma forma, na igreja precisa de habilitação. Você precisa ser habilitado pela palavra de Deus. Você deve conhecer a palavra de Deus para dirigir outras pessoas para a palavra de Deus. E é isso que nos habilita, é a palavra de Deus. Não é um curso de teologia. A palavra de Deus é completa. Assim sendo, as Escrituras contêm um registro completo dos ensinamentos dos apóstolos. E, como resultado, o registro da vontade de Cristo, que, pelo Espírito Santo, os inspirou. A perfeição das Escrituras faz delas a suprema autoridade em religião. Se o homem puder compreendê-la, ele poderá conhecer toda a vontade de Cristo. E todos são capazes de compreender o que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia é uma autoridade compreensível. Como que o Novo Testamento chegou até nós? Bom, nesses últimos dias nós até lemos essa passagem de Hebreus capítulo 1, versículo 2. Deus nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, como que o Novo Testamento chegou até nós? Bem, foi Jesus que veio da parte de Deus, Filho de Deus. Jesus falou. Muitas vezes e também de muitas maneiras Jesus falou. Para todas as gerações. Serve para nós hoje, assim como servirá daqui 100 ou 1000 anos, se ele não voltar antes. E pelos apóstolos e discípulos. E eles o que fizeram com as palavras que ouviram de Jesus? Eles escreveram. Eles não deixaram sem registro, eles escreveram. E nós podemos confiar totalmente nas Escrituras, no Novo Testamento, ao qual nós estamos referindo especificamente. Então é totalmente inteligível, foi escrito para ser inteligível. Ao lerem, escreveu o apóstolo Paulo, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 4. Como é que uma pessoa vai entender se não ler? Ao lerem, poderão entender. Então leia. Se você quiser entender, precisa começar com a leitura. A leitura é transformadora. Da palavra de Deus, então, é salvadora, redentora, remidora. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus. E todos os nossos problemas serão menores. Com certeza absoluta, isso começa a acontecer aos poucos e de repente, quando você vê, você está realmente com seus problemas resolvidos, diluídos por causa do conhecimento da palavra de Deus. Então, faça um teste na sua vida mesmo e vale a pena. Siga o exemplo, inclusive. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Se Jesus, o Filho de Deus, lia as Escrituras constantemente, quem somos nós que podemos achar que não precisamos? Jesus se tornou o autor da salvação, através inclusive da leitura. E era segundo o seu costume, que também seja o nosso costume, de ir para o lugar onde nós encontramos a palavra de Deus.
tanto para a igreja quanto hoje em dia está nas nossas casas, mas na época de Jesus era somente nas sinagogas, as pessoas não tinham cópias da Bíblia, das Escrituras Sagradas nas suas casas, não tinham. Somente nas sinagogas. E olha que você tinha ainda que ter confiança ali do escriba, do sacerdote, caso contrário, você não podia nem tocar nos rolos sagrados. E não somente isso, você tinha que encontrar a parte para ler. E Jesus, nessa passagem, se você continuar lendo em Lucas capítulo 4, ele leu a passagem exata que se cumpria naquele exato dia. Era Tem que ter muita fé para simplesmente acreditar que é uma mera coincidência. Então, não era, de fato, providência de Deus. Mas a Bíblia também tem partes difíceis. O apóstolo Pedro escreveu isso. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sabe por que tem partes difíceis de entender? Porque há pessoas sem instrução que pegam a Bíblia e usam para manipular as pessoas. Mas o que eles estão fazendo é para a própria destruição deles. Até a passagem explica aí por que há partes difíceis.